Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para minha última live desse dia. Hoje é segunda-feira, dia 27, né? É a minha live número 95, embora a 93 tenha dado um probleminha. E a minha entrevistada já está aqui, vou puxar ela aqui para ela poder. Eu a apresento, né, também ao vivo. Vamos ver se o sinal melhorou. Ó, ela aqui, Oi, meus Rodolfo, amigos, tudo bem? minhas amigas. Boa noite, tudo bom, Adriana? Tudo Certinho, como é que tá bem? o sinal aí? Tá Tá tudo meio bem, por tremida a enquanto. imagem, viu? Deixa A eu só imagem dar. tá meio tremida, mas eu estou te ouvindo, né? Tá melhor? Para falar, ainda está tremida um pouco a imagem, mas vamos ver se vai pegando aos poucos, né? Está melhorando um pouquinho agora. Vamos lá. Aí vou lhe explicar como é que nessa dinâmica das lives, né? Primeiro eu tenho que iniciar falando aqui bastante, porque aí o pessoal vai entrando ao vivo e aí eu digo, bem, gente, ó, eu estou aqui fazendo a minha live número 95 hoje, né? A live 96 não valeu muito porque o sinal estava meio ruim, caiu. Vou fazer uma outra live outro dia. Mas, nesse momento, eu vou ter a satisfação, o prazer, né, de bater um papo sobre um tema que está na ordem do dia. Já vou colocar no comentário e fixar, que é a ideia do home office, notadamente pós a MP 927, com um talento, né, do magistério, a professora Adriana Calvo, né, que é doutora em Direito e que também é professora lá do nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do SES. A Adriana tem se notabilizado como uma voz ativa no campo das relações de trabalho, tem feito várias manifestações, e aí, nesse momento, é a oportunidade que eu tenho de externar a minha admiração a ela e também de fazer uma live com ela aqui. O pessoal já está me chamando de rei das lives, né? Porque 95 lives é um número alto, realmente, mas é a forma que eu encontrei de servir a comunidade jurídica, de servir a cidadania, através deste canal democrático que é a internet. E aí, nesse ponto, Adriana, boa noite, e o sinal já melhorou, já estou vendo melhor a sua imagem agora. Vamos ter a oportunidade de bater esse papo agora. Boa noite, minha querida. Boa noite a todos. Pamplona, eu estou muito contente de estar aqui. Você sabe o carinho, né, que eu tenho por você, a admiração. A gente se conhece aí como professores de concurso público há muitos anos, né? Estamos aí nessa estrada há muitos anos aí do magistério. E agora estamos aí nessa fase das lives, né? Essa fase online da adaptação dos próprios professores, né? E vivendo aí a Exato. nova fase. Nós E estamos você está vivendo se um saindo tempo. muito bem, viu? Parabéns. Rei das Eu lives. tô lutando aqui, tem sido uma experiência nova, né? Tenho contado com o apoio de vários amigos e amigas, né? Não somente para realizar as lives, mas também para depois fazer o download das lives e colocá-la no meu canal, porque a live fica disponível no perfil do Instagram, essa inclusive, por 24 horas. Mas aí eu faço o download e coloco lá no meu canal no YouTube. Se essa especificamente não está sendo feito no meu perfil, eu coloco no canal Pamplona. Quando eu sou o convidado, eu boto no canal Papeando com Pamplona, mas os dois estão disponíveis. E aí o pessoal que está entrando aqui ao vivo, nesse momento, para ver essa live, dizer, olha, siga aí a professora Adriana Calvo, o Instagram dela é Dri Calvo, aí você vai encontrá-lo, vai ter a oportunidade de conhecer muito material bom, principalmente para o pessoal que está fazendo concursos, que está se preparando para fazer concurso. Você vai ter um material muito bom do Direito do Trabalho. Ela realmente é uma professora muito dedicada nesse ponto. E quando eu sentei com ela, disse assim, olha, sentei virtualmente, né, para poder escolher o tema, eu achei muito legal, porque eu fiz várias lives e acho que elas foram muito importantes com esse panorama do período da pandemia, né? Com a visão geral, fazendo cada um dos aspectos, trazendo cada um dos elementos. Já fiz muitas lives também, especificamente sobre a MP 936, a discussão sobre constitucionalidade ou não. Mas o que eu achei sensacional foi ter um corte epistemológico diferenciado. Essa live, o pessoal está pedindo aqui, é Dri Calvo, Calvo de C-A-L-V-O. careca. Fácil. Calvo de careca, né?
Isso. Calvo de careca. Eu ainda não estou totalmente, meus cabelos brancos estão aqui, mas vamos lá, Dri Calvo, e aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma grande professora de trabalho, né? Siga aí Dri Calvo no Instagram, me siga R Pamplona Filho e siga os dois canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papiano com Pamplona. Quem tiver dificuldade de achar no YouTube, manda uma mensagem inbox para mim, que eu mando o link. A professora também vai participar lá do YouTube, vai ter a oportunidade de ver também o próprio vídeo dela lá participando. E, como eu estava dizendo, eu achei muito legal ter um bate-papo específico sobre teletrabalho, sobre home office, né? Sobre a ideia do trabalho pelos meios telemáticos pós-MP 927, ou em função da MP 927. Porque há muitas questões que podem ser citadas, e é nesse ponto eu tenho reflexões, não somente como pensador do direito, como escritor, como professor, como juiz de trabalho, mas também como alguém que está submetido ao home office. Eu sou professor de universidade privada também, além da Universidade Federal da Bahia. Na Universidade Federal da Bahia suspendeu-se o semestre. Não havia condições de fazer isso, então não deu para continuar. Então, estamos esperando acabar a pandemia para tentar retomar o calendário acadêmico. Mas na universidade particular que eu ensino, a Unifax, que é a Universidade de Salvador, né, nós passamos da aula presencial para o ensino remoto, o ensino à distância. Ou seja, eu, no local onde eu estou isolado, eu dou as minhas aulas no mesmo horário que daria para os meus alunos na graduação, né? Dou lá para ter uma turma de primeiro semestre de base das relações privadas. Eles entraram na faculdade, tiveram 3 semanas de aula comigo e já entraram no mundo home office comigo. Nossa. E alunos do 7º semestre em trabalho 2. Então, eu estou, nesse ponto, construindo com eles uma nova forma e fazendo efetivamente um laboratório de home office na prática, porque temos várias discussões sobre isso. Já falei demais, né? Mas a introdução, toda vez quando, digamos assim, o anfitrião do perfil é interessante que ele fale bastante para o pessoal poder entrar. Já temos aí cerca de 80 pessoas ao vivo nesse momento. E aí sim, eu passo a palavra agora para a professora Adriana, se o sinal não ficar ruim, né, para que ela possa já fazer suas primeiras considerações sobre o tema do home office. Adriana, a palavra é sua. Ok. Então, avisando para o pessoal também, eu tenho um canal no YouTube e eu gravei vídeos pequenininhos de 2, 3 minutos sobre cada um dos artigos da MP 927, fui colocando lá também para ajudar aí os alunos, as empresas. É uma forma de, nesse momento, a gente fazer nosso papel de forma solidária. Né? Como é o nome do canal para o pessoal seguir? O nome do canal para o pessoal seguir, é importante dizer. O nome da professora. Então, no canal Adriana Calvo, se inscreva lá no canal dela e aí curtam cada uma dos vídeos. E não só curtam, não. Curta e comente também, porque isso é importante para movimentar o canal. Diga aí, Ju. E tem meu manual de Direito do Trabalho da Saraiva também, que saiu a 5ª edição agora de 2020. E eu trato esse tema do teletrabalho lá, né? Eu já escrevia sobre o teletrabalho, já dava aula sobre o teletrabalho. Eu sempre gostei muito desse assunto do trabalho à distância. Então, é um assunto que, para mim, é mais prático, né? Porque a gente está vivenciando a distância. Então, tem sido bem bacana. E, Pamplona, eu queria combinar com você o seguinte. Eu tenho questões aqui sobre a MP 927 que eu tenho batido e me refletido sobre elas. E eu queria trocar com você também algumas ideias. Queria ouvir sua opinião. Tranquilo, pode. Hoje a gente faz um bate-papo. Suscita que eu respondo. A gente faz um brainstorm. Porque como o sinal não está muito bom, eu preciso só ouvir a pergunta. E aí o pessoal vai junto. Vamos fazer um brainstorm aqui. Então, vamos começar. Primeira questão que eu acho importante discutir aqui com o pessoal. A questão do termo, né? Teletrabalho é muito restrito, né? O tema genérico, gênero, é trabalho à distância. Então, sempre nas minhas aulas eu expliquei para os meus alunos, existe o trabalho em domicílio, existe o trabalho no estabelecimento do empregador. Então, essa história de trabalho na residência, o trabalho home office, ela é um tipo de trabalho antigo. Antes de existir a informática
e as ferramentas de telecomunicações, já existia aquela costureira que trabalhava em casa numa oficina de família, ajudada pelos seus familiares. O artigo 83 da CLT já regulamentava o empregado em domicílio, dizendo que, lá no artigo 6º da CLT, não se distingue o trabalho realizado no domicílio e o trabalho realizado no local de trabalho. Então, a gente tem que distinguir o que é o trabalho à distância. Eu tenho o trabalho à distância lá da segunda Revolução Industrial, da época que o trabalho era manual, que não existia computador, não existia informática, que é o empregado em domicílio. A costureira não precisa de computador nem linha telefônica, ela é uma empregada em domicílio. Está lá no artigo 83. E o surgimento do teletrabalho. O teletrabalho já é a terceira revolução industrial, a gente está falando das ferramentas de telemática, então a gente está falando daquele trabalhador que, para trabalhar, precisa utilizar das ferramentas de telemática de forma imprescindível. Então, fazendo essa primeira distinção técnica, a gente olha a MP 927 e a gente verifica que o nome do capítulo está errado. Não é, Pamplona? Porque o capítulo chama do teletrabalho. Mas ele está querendo dizer só do teletrabalho ou ele está falando do trabalho à distância? E quando a gente olha o artigo 4º, o artigo 4º diz, durante o estado de calamidade, o empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto, e ele continua, ou outro tipo de trabalho à distância. Então, o nome do capítulo deveria ter sido trabalho à distância. Porque aqui no CAPT, ele coloca de forma mais ampla. Então, a primeira pergunta que eu tive que responder para alguns clientes. Doutora, a MP está falando só do teletrabalhador ou se aplica também para o empregado em domicílio? Né? Aquele meu trabalhador que eu antes trabalhava de forma presencial e agora está trabalhando em casa, mas é um trabalho manual. Ele está fazendo o trabalho em casa, é um trabalho manual. Aplica a MP? Então, a princípio, pelo artigo 4º, como o artigo 4º deixou de forma mais ampla, entendo que sim. Mas eu acho que o legislador poderia, do ponto de vista técnico, ter se comunicado melhor com a CLT e se referido ao empregado em domicílio, se referido ao artigo 83 da CLT, ao artigo 72A, que regulamenta o conceito de teletrabalho. Então, assim, eu vejo que foi um pouco feito às pressas, mas eu acho que pelo CAPT se aplicaria a todas as formas de trabalho à distância. O que você acha, Pamplona? Eu acho que é perfeitamente aplicável, porque imagine, por exemplo, alguém que fazia numa pequena lanchonete, que agora está fechada e que só está podendo fazer por delivery, e o empregado tem condições de fazer na sua própria cozinha algum tipo de atividade. Ele não vai usar telemática, ele está literalmente fazendo a produção. É aí uma descentralização da produção. E em função de determinadas peculiaridades, acho que a norma se enquadra também para isso, né? Parece-nos, na verdade, aí é a questão, olha como é interessante refletir sobre isso. Porque a norma, feita naturalmente de forma apressada, por causa dessa situação de querer uma resposta rápida da pandemia, ele acabou tendo em mente simplesmente a noção do trabalho via telemática. Ou seja, por quê? Porque realmente, em muitas circunstâncias, principalmente o pessoal de trabalho de escritório, de encaminhamento burocrático, está trabalhando em casa mesmo. O pessoal de telemarketing está usando seus próprios telefones celulares. Então, você tem algum outro tipo de comunicação. Então, a lógica, talvez, digamos assim, o primeiro exemplo foi esse, pegou-se a espécie pelo gênero. Mas, sim, concordo contigo. A MP 927 é perfeitamente aplicável para essas outras modalidades de trabalho à distância. Eu avisando o pessoal, porque como o sinal estava meio fraquejando, eu desativei os comentários só para que a gente possa ter mais a imagem da professora Adriana. Mas quando estiver perto do final, eu reativo novamente, o pessoal mandar abraço, beijo, dizer onde está, porque sempre é muito legal ter interação. Eu vi que tem meu colega, o Jefferson, aí, lá da PUC São Paulo. Muito feliz de ver você aí, Jefferson. O Jefferson sabe tudo de TI. Se a gente tiver algumas dúvidas aí de TI, a gente aproveita e fala com ele. Eu ativo as notificações para ele poder fazer as colaborações dele também. Tá, então essa é a primeira questão que eu achei interessante discutir com você. A segunda questão que eu achei interessante, Pamplona, o parágrafo 1º do artigo 4º diz que o trabalho
Para fins do disposto nessa medida provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, prestação de serviços preponderante ou fora das dependências do empregador. Só que aí ele coloca com a utilização de tecnologias da informação e comunicação, que por sua natureza não configure trabalho externo. Ou seja, ele se remete ao conceito de teletrabalho da CLT. Só que ele fala trabalho remoto ou trabalho à distância. Aí eu fico na dúvida de novo. Ele está querendo falar só do teletrabalhador. Então, ele não está mais falando do empregado em domicílio. Da moça que fazia brigadeiro, trabalhava lá na lanchonete, agora está fazendo os brigadeiros de casa. Então, assim, do ponto de vista me permite técnico... falar, para mim é uma questão que a gente pode resolver com a literatura. Para mim foi uma metonímia, sabe? Utilizar a parte pelo todo. Como, com muita frequência, nessa perspectiva, ele estava querendo se referir ao trabalho à distância, mas como para a visão de quem elaborou o texto, provavelmente ele identificava especificamente, por causa das circunstâncias fáticas da modernidade, muito mais com o teletrabalho, ele, na verdade, quis falar do trabalho à distância, mas referiu ao teletrabalho. Tanto que há espaço para esse tipo de afirmação, porque senão nós teríamos um limbo, né? Um limbo de achar que alguém que fosse fazer um trabalho manual, que não usasse a informática, não poderia ir mudar, não aplicaria 927, que seria um raciocínio absurdo. Então, nesse ponto, eu acho que a gente não deve buscar interpretações que levem a conclusões absurdas. Acho que é uma técnica hermenêutica tradicional, então eu acho que poderia sim, mas quero te ouvir. E aí tem a outra questão. Então, do ponto de vista técnico, eu espero que, ao ser convertida essa MP na legislação ordinária, que eles melhorem um pouco mais, né? A redação, né? A redação, o conceito, façam referência ao artigo 83 que fala do empregado e domicílio e tudo mais. E aí eu achei muito interessante isso e seria muito legal. A gente vai baixar isso lá no meu canal e obviamente, compartilho com você para você baixar no seu canal também essa live. Eu acho que é interessante encaminhar para congressistas, porque pensando na conversão em uma lei, eu acho que ter um rigor técnico maior seria o recomendável. Até porque, sabe qual foi a dúvida? Eu tenho um cliente que é de lanchonete. E ele falou assim, doutora, eu preciso do aditivo ou basta a comunicação? E aí, o artigo 4º, parágrafo 1º, diz que é jus variante do empregador. O empregador pode fazer essa alteração de forma unilateral. Momento de pandemia, exceção, não precisa do ajuste do empregado, do ok do empregado. Agora, se eu achar que essa MP não se aplica ao empregado e domicílio, eu não tenho essa garantia de poder fazer a alteração de forma unilateral. Eu precisaria fazer a alteração de forma bilateral, por um aditivo contratual. E aí, se eu precisar fazer por um aditivo contratual, o empregado não concordar, como é que fica, né? Então, são questões importantes. E são questões importantes porque também, quando a gente analisa o 72, artigo C da CLT, e ele fala da mudança do presencial para o teletrabalho, ele condicionava o acordo entre empregado e empregador. Aqui não, diz que pode o empregador por mera alteração unilateral. Eu estou recomendando aos meus clientes fazer tudo por aditivo contratual. Por quê? Como os demais parágrafos do artigo 4º dizem que tem que disciplinar no contrato regras de despesas, regras de uso do computador e outras regras dessa relação, já que eu vou fazer um aditivo para regulamentar essas condições, eu também, para dar mais garantia, também estou pegando o ok do empregado de que ele concorda em trabalhar no regime home office. Tá? Eu acho que é uma excelente recomendação. Parece-me justamente que, e eu tenho explicado isso para as pessoas, né, quando eu faço um panorama da nova disciplina normativa desse direito de trabalho da crise, vamos dizer assim, né, e entender que a lógica da MP 927 é justamente de situações em que se estabeleceu a possibilidade de alteração unilateral sem violentar a regra geral do 468 e as regras específicas de cada instituto, ao contrário do 93B, que exige um acordo, ainda que individual. Mas perceba, sempre preservando o trabalho e renda, ou seja, a lógica
de todo o sistema normativo que veio, não houve nenhum desvario do governo federal nesse ponto de estimular a extinção de postos de trabalho. Tudo é na manutenção. Então, justamente por isso, entendo que é perfeitamente aplicável. Eu, como magistrado, se fosse chamado, possivelmente seguiria essa linha de raciocínio, mas eu acho que a sua recomendação como advogada é perfeita, porque cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Você precisa estar coberta e fazer com que seus clientes estejam realmente respaldados para que alguma eventual discussão judicial. Outra questão, Pamplona, que também tenho discutido muito com os meus clientes. A CLT, quando falou do teletrabalho, recomenda ao empregador assinar com o empregado um termo de responsabilidade pelas condições de trabalho, dizendo que ele orientou quais são os cuidados a serem tomados no trabalho à distância, né? E aqui a MP não fala nada sobre isso. E aí nós estamos, mesmo que a MP seja silente sobre essa questão, pedindo para as empresas passarem para os empregados termos de responsabilidade e orientação de trabalho home office. Ou seja, questões simples como você tem que ter uma cadeira do ponto de vista ergonômico adequada, você tem que ter um lugar que tenha uma iluminação adequada, você não pode vir trabalhar de chinelo, porque senão você pode escorregar do corredor e aí vai discutir se é acidente do trabalho. Então, eu tenho um checklist com várias orientações do trabalho home office, né? Para que os empregados assinem e tomem ciência. E eu falo para as empresas, pelo menos uma vez por mês, pedir para o empregado mandar fotos do local de trabalho que ele está trabalhando, dos cuidados que ele está tomando, para poder dizer, eventualmente, que a empresa buscou fiscalizar e verificar se o empregado realmente estava trabalhando em condições adequadas para a prestação de serviço. Agora, eu acho que essa cautela do uso de tirar fotos ou algo do gênero, a cautela do termo eu acho ótimo, né? Pensando num tratamento equivalente ao sistema do teletrabalho antes da pandemia. A questão das fotos, eu digo, olha, é só efetivamente se for para uma grande empresa que tenha um sistema de RH que possa ter essa cautela suficiente para fazer o acompanhamento, porque para não parecer uma coisa só pro forma, sabe? Eu acho que ter esse campo aí é preciso ter esse cuidado. Ó, se é para fiscalizar, estamos fiscalizando de vez, ou seja, então esse tipo de registro, se tiver uma estrutura que acompanhe as condições de trabalho, eu acho ótimo nesse ponto. Mas por quê? Porque também todo aspecto, e acho que, não sei se vai estar nas suas perguntas, mas eu digo isso com absoluta liberdade também, podemos agregar, essa questão do uso da imagem é sempre algo que é complexo. Então, se eu tiro e boto o meu empregado para tirar uma foto da sua residência, onde ele tira a foto, onde ele trabalha, então, perceba, eu preciso também um termo para dizer, eu não vou utilizar essa foto para outro tipo de finalidade. Por quê? Porque, falando especificamente... Exato, porque, perceba, eu sou professor de uma universidade particular e estou gravando aulas, né? Eu estou ministrando aulas online, mas pelas peculiaridades que não são aulas online, são aulas remotas, porque, na verdade, eu não estou gravando a aula para colocar para eles. Não, eu estou ministrando a aula. Só que eu ministro a aula e gravo o que estou fazendo, e isso fica disponível no sistema para eles reverem. Ou seja, ao fazer isso, eu estou indo além do que originariamente eu fazia. Por quê? Porque efetivamente eu ia e ministrava a aula. Quem veio para a aula veio, quem não veio, danou-se. Mas, claro, e não me recuso, jamais me recusaria, e acho que é muito útil eu fazer essa gravação, porque por causa da dificuldade de acesso à internet. Ninguém entrou na faculdade este ano achando que tinha aula remota. Então, na verdade, nós estamos nos adaptando. E ao ministrar essa aula de forma remota, jamais me recuso e acho e faria isso mesmo que a faculdade a universidade não me pedisse, gravo as aulas, o vídeo, o áudio, para que eles tenham acesso depois do conteúdo. Só que uma faculdade disponibilizou um sistema para fazer isso, ela precisa tomar um termo de cessão de imagem. Por quê? Porque eu estou cedendo a minha imagem para uma reprodução posterior
ao momento que eu gravo a aula. Verdade. E aí, dentro dessa linha, é preciso se acautelar e até mesmo para efeito de compliance, para efeito de códigos de conduta, é preciso que a universidade, inclusive, declare que não vai utilizar essa minha imagem para nenhuma outra finalidade que não para a aula daquela turma. Verdade. Ou seja, Outra que eu, porque você fez eu lembrar de uma questão muito interessante de um cliente que me perguntou o seguinte, se ele podia obrigar, colocar no aditivo que o empregado tinha que usar uniforme mesmo no trabalho à distância. Porque os empregados usavam uniforme lá dentro da empresa. Agora estão trabalhando em casa e fazendo reuniões em Zoom, todas essas ferramentas. E eles estavam preocupados com a aparência, porque tem empregado fazendo com todo, né? E ele me perguntou, fez a consulta, doutora Adriana, eu posso pedir para os empregados, a partir de hoje, usarem um uniforme? Nós vamos mandar todos os uniformes que tinham aqui, alguns já têm em casa, para o empregado, e pedir para eles continuarem usando o uniforme no home office. E aí? Eu acho possível, acho que, claro que tem que ser ofertado pelo empregador em condições adequadas, limpo, desde já encaminhado, né? Acho que é possível, mas talvez, eu não sei, aparentemente a utilização de uniforme só e somente só para aquilo que importa em contato com o público externo. Obviamente, se alguém, imagine, por exemplo, alguém que está fazendo atendimento de telemarketing em sua própria casa. Aí ele grava, é só o áudio, então ele grava até nu, ninguém quer saber como ele está. Agora, quando nós pensamos na utilização da imagem do empregado como preposto do empregador em uma negociação, em uma reunião com o público, claro, a utilização da imagem é importante. Eu digo isso com liberdade, querida, puxando no campo do direito material para o direito processual. Você sabe, eu sou juiz há 25 anos e, pela recomendação do CNJ, a gente retoma a fazer audiências virtuais, já fiz até algumas lives sobre isso, dia 4 de maio. E aí eu comecei a pensar, eu vou botar terno para fazer essa audiência, literalmente nesse espaço que eu estou aqui. Aí eu digo assim, olha, eu tenho uma grande vantagem, que eu tenho toga. A gente usa toga aqui. Então, eu boto a toga por cima da camisa de malha que eu estou. Posso até botar uma camisa social para ficar menos exposto. Mas perceba que essa questão da indumentária, e eu sou o juiz que, desde que tomei posse, sempre usei toga. Eu sei que há estados que não usam obrigatoriamente, TRTs que não usam obrigatoriamente. Mas atuo, como eu faço audiência com toga, como um tratamento diferenciado, né? Porque aquele é o juiz, mas aquele é o juiz na audiência. Aqui eu sou o juiz na audiência, mas eu estou, na verdade, com apenas mais um ícone numa sala do Hangout. E aí, nesse ponto, eu precisaria fazer... Eu confesso que eu vou usar a toga. Eu vou usar a toga. Acho que eu não sei se vou. A gente fica brincando, é que nem antigos apresentadores dos jornais que diziam que ficar com o terno aqui por cima e de short ou cueca embaixo. Eu acho que fica meio ridículo. Eu vou usar pelo menos a toga. Você sabe que tem um escritório de advocacia aqui em São Paulo, não vou citar, que saiu uma matéria até falando sobre isso, que o sócio criticou os associados que estavam participando de reuniões com clientes com cabelo remelento, sem terno, com aquela cara de que acabou de acordar. E aí ele passou um e-mail para todos os sócios e advogados falando da boa aparência, que não é porque está em casa que não vai deixar de se arrumar. Mas é interessante esse debate, porque quando eu estou dentro, né, da empresa, eu estou no ambiente privado do empregador. Então, fica bem claro que lá o empregador detém o poder diretivo. E quando a gente está no regime em domicílio, né, home office, muitas vezes existe esse conflito, porque eu estou utilizando um ambiente que é privado e íntimo, da minha intimidade e da minha privacidade. Mas eu estou utilizando para o trabalho. Então, deve-se haver, no meu entendimento, uma ponderação, né? Uma ponderação no sentido, nem o mesmo rigor que você tem lá dentro da empresa, mas também não é um desleixo total de você também chegar para fazer reunião sem estar aí totalmente, do ponto de vista
de aparência totalmente desleixado, tá? Então, essa é uma questão interessante. Eu diria o seguinte, eu como magistrado, eu estou dizendo que eu irei fazer minha audiência de toga, para que o jurisdicionado saiba que eu lá. Mas eu não vou ficar chiando se o profissional da advocacia não tiver de terno. Até o Martorelli lá no STF estava Exato. Né? Exato. Parece-me desarrazoado imaginar. Eu digo apenas, eu não vou botar terno por baixo da toga. Entende? É apenas para o indivíduo saber que aquele é o juiz. Tem um diferencial. Às vezes até mesmo. Podemos dizer que a mesma lógica do sistema presencial, a pessoa dizer quem é o juiz ali, aqui pode ser porque o indivíduo pode não saber, não ter tanta habilidade do ponto de vista da informática, aí eu digo, olha, talvez a vestimenta use. Agora, acho que nessa atividade é justamente a imagem do indivíduo está sendo colocada como ele quer fazer. Ou seja, se um determinado profissional de advocacia queira fazer audiência bagunçado, a imagem que ele vai transmitir para o seu cliente e, obviamente, para todo mundo que esteja assistindo a audiência, porque pode ser pública, né? Basta participar do canal, pedir a informação, e aí, nesse caso, ele que faz. Agora, diferente de um empregado, porque o empregado, nessa circunstância, está, embora em sua casa, está relacionando com clientes, com outras partes, né? Outras pessoas que não são só da sua responsabilidade. Ele pode, nesse ponto, causar uma imagem ruim para o seu empregador. Eu não vejo por si só como algo abusivo a exigência de digamos, de algum cuidado, de algum mínimo de não somente asseio, mas capricho na indumentária que o indivíduo vai utilizar. O que não dá é para exigir uniforme se o empregador não funciona, senão não fornece. Aí não. Né? Dizer, tem de ser dessa forma ou tal, quando o indivíduo bota, eventualmente, sem condições de trazer. Perceba, nós sabemos que há um dress code, né? Por exemplo, com aeromoças. Mas não dá para ter o dress code necessariamente se o indivíduo não tiver condições, nesse momento, de sair de casa para comprar as coisas. Então, esse tipo de razoabilidade tem que ser levado em consideração. Então, muita ponderação. Sim. Muita ponderação em razão. Outra questão também, Pamplona, que a gente está debatendo muito com as empresas. Eu tive clientes que não queriam pagar mais nenhum tipo de despesa, por reembolso de despesa. Eles argumentam o quê? Olha, o empregado trabalhava em casa, eu estou fornecendo o laptop para ele e o celular. O laptop é da empresa, o celular é da empresa. Por que eu tenho que pagar mais alguma despesa? Aí eu costumo argumentar dizendo, mas espera aí, se ele vai trabalhar em casa agora, ele vai gastar mais de conta de luz. Porque ele vai ficar 8 horas, no mínimo, todos os dias em casa, em que ele ficava na empresa. Quem gastava com a conta de luz é a empresa. Agora é ele. Se ele vai ficar em casa, talvez ele tenha que comprar um pacote de internet com um maior para poder conseguir acompanhar. Então, eu tenho recomendado para as empresas fazer uma ajuda de custo home office. Ou seja, ou pagar um valor fixo, R$100 ou R$150, para cobrir custos adicionais, ou fazer um encontro de contas mesmo. O empregado pegar a conta de luz do mês passado com a conta de luz desse mês e mostrar, olha, eu estou gastando R$150 a mais, a empresa vai reembolsar para mim? Isso é muito polêmico. Tem empresas que são super flexíveis, entendem naturalmente isso, e tem outras empresas que acham que não tem que pagar nada e que não estão tendo, que o empregado não tem custos adicionais. Né? Eu então, acho que eu acho uma questão interessantíssima e eu acho uma questão que vai cair no judiciário mais dia menos dia, porque a norma não trouxe esses elementos. É preciso entender que a empresa vai deixar de pagar algumas coisas. Por quê? Porque o suporte fático vai ter sumido. Ela não vai ter que pagar vale transporte, porque o empregado vai ter em casa. Ele não vai ter ticket de refeição, porque está comendo em casa. Ele não vai pagar adicional de salubridade ou periculosidade, porque efetivamente o indivíduo saiu
do local onde trabalhava e passou a trabalhar em sua própria residência. Então, há outras verbas previstas em norma coletiva, uma ajuda à alimentação, por exemplo, isso aí é independente de onde trabalha, a depender da norma coletiva. Mas nessa circunstância, te lembrando que é o empregador que assume risco de atividade econômica, há uma tese para ser feita nesse ponto. Agora, eu tenho minhas dúvidas de qual seria a melhor forma de pagamento desse tipo de ajuda. Por quê? Porque valor fixo, sem prestação de contas, eu nunca recomendo a nenhum, nunca recomendaria a um porque cliente. senão acho que é salário indireto. Exatamente. Mas, assim, parece-me que a lógica... Como uma diária, você paga um valor para antecipar as despesas, no final do mês comprova, e se gastou a mais ou gastou a menos nos próximos meses, você tenta fazer um encontro de contas, né? Eu acho que o encontro de contas é fundamental. Talvez algum tipo de ressarcimento é ideal. Sabe qual é o problema? O grande problema para algumas empresas, elas querem um valor fixo para todos os empregados. Elas argumentam, doutora, imagina cada empregado me pegar a conta de luz e mostrar quanto gastou mês passado e gastou nesse mês. Eu tenho que administrar esses custos de forma individual, né? Então, eles argumentam, eu prefiro ter um valor fixo de ajuda de custo para custos gerais, o empregado aprovar para todos, entendeu? Porque senão vai ter um empregado... Eu só faria isso com um aditivo contratual bem feito ou o que seria o ideal com um acordo coletivo ou convenção coletiva para evitar qualquer tipo de confusão pós-pandemia. Sabe, eu acho que a gente tem a 936, a gente tem todo o respaldo para ser um acordo individual, mas nós estamos no campo da 927, nós estamos no campo da possibilidade do empregador fazer de forma unilateral, mas a forma, e a lógica é essa, nós estamos aí com algum tipo de, chamar de ajuda, que não está previsto em lei, que não tem parâmetros estabelecidos em lei, que está se baseando porque é razoável, é justo, mas o fato é que, nessa circunstância, o indivíduo fica a ver navios. E aí eu até entendo, embora não queira, né, o empregador que não queira dar nada. Né? Eu não estou ganhando absolutamente... Estou dizendo na boa, tenho lugar de fala para isso. Não estou ganhando absolutamente nada da minha universidade para poder gravar mais as aulas. Porque eu estou em casa. Eu estou aqui nesse ponto. Não posso sair. E aí, o que é que acontece? A universidade vai dizer, mas você estaria em casa de qualquer forma. Você não pode sair. Ou seja, a luz você está gastando, você também ia gastar, você está vendo televisão. Entende? Então, há todo o campo de ponderação nesse sentido. Por isso que a melhor forma seria por uma via negocial coletiva. E aí tem outros elementos. A MP fala, ela diz o seguinte, que na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho e trabalho remoto, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial. Então, a gente está saindo por aí. Mas perceba um pouquinho que eu digo, você usou a expressão certa. Está saindo por aí. Mas isso aí não é exatamente o que nós estamos falando. Porque não é infraestrutura. Né? Na verdade, a infraestrutura ele tem. O que nós estamos dizendo é o custeio da infraestrutura que ele tem. Ele tem luz, ele tem pacote... Vou dar a ressalva do pacote da internet a mais que ele teve que fazer. E isso dá para enquadrar o pacote da internet a mais tranquilamente no campo da infraestrutura. Mas aí é prestação de contas. Você entendeu? Por quê? Porque vai ser o mesmo pacote. Se for o pacote feito pelo empregador de forma coletiva, está resolvido. Ele está, na verdade, dando material. Mas perceba, não é. Porque até mesmo para o empregador fazer uma contratação coletiva de internet, claro, nesse momento, tem pessoas que veem a crise para chorar e crise como oportunidade. Pode ser que as próprias operadoras de celular comecem a ofertar isso. E pode ser um nicho sensacional para elas. Pacotes coletivos de internet para empresas, né? Para os empregados de home office. Já fica a dica aí para quem quer. Quem trabalha com operador de celular. Teve um empregado que ligou para o meu cliente reclamando que ele estava gastando mais papel de escritório. Ele falou, eu estou tendo que usar minha impressora, usar toner, usar
folha sulfite, e eu estou gastando X, eu queria que a empresa reembolsasse, porque assim, todos esses custos estão dentro do estabelecimento, é o estabelecimento que paga o lápis, a caneta, o computador, a impressora, o papel, isso é custo, né? Dependendo da impressora que você utiliza, tem todas de R$100, R$150. Então, eu já tive também empregado reclamando desses custos de material, se a empresa vai E mandar... parece-nos se é alguma coisa essencial para a atividade, olha, eu confesso que eu vejo com bons olhos esse tipo de postulação. É claro que o empregado teria que demonstrar efetivamente, tive que gastar isso, trazer as coisas. Eu não via trabalhar na presunção. Por quê? Porque a verdade seria disso. Imprimir 2 contratos é uma coisa. Imprimir todas as contratações que fez e que o empregado tem, fiz essas, eu que imprimi. Não precisa dizer, mas fiz uma relação de quais contratos ele teve que fazer, é facílimo de obter essa listagem. Né? Então, é um elemento de prova fácil. Entende? Então, e aí sim, demonstrado que era alguma coisa. A gente pode pensar, às vezes, em bagatela. Dizer, foi 1, 2, 3, 4 páginas, aí qual é? Não é isso? Mas quando você começa a ver todo dia fazer isso, o problema, a verdade, é que as coisas têm mudado, né, Adriana? Então, a gente, na verdade, cada vez mais trabalha menos com papel, né? Eu falei para esse cliente, mas que empregado é esse que está usando ainda papel, imprimindo papel em época de reciclagem? Mas é o pessoal da Lanchonete que tem que fazer os pedidos. E os pedidos já estão saindo junto com os doces que eles fazem e ele tem que imprimir para mandar para o cliente. Se ele tem de imprimir, se é uma determinação do patrão imprimir... Eu acho que esse custo a empresa eu acho que vale a pena pensar nesse aditivo contratual ou nessa prestação de contas, viu, Camila? Porque se ele está sendo obrigado pelo empregador a imprimir, gastando seu toner, seu papel, toda a atividade, porque a atividade dele é só dessa produção, olha, eu confesso que há uma questão de prova, tá? Porque às vezes a gente fala na relação jurídica do jeito material e depois vai lá no processo e não prova nada. Aí é complicado. Mas se provou que era obrigado a fazer isso, outra questão interessante que eu queria ouvir você. A MP fala assim, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso 1, ou seja, o empregador não tem como oferecer os equipamentos. Aí, a MP fala, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho de disposição do empregador. Falei, aqui, juro, ele pirou. Esse é um dispositivo... Esse é o dispositivo pirante da norma. Por quê? Porque o sistema todo do teletrabalho é para não ter controle de jornada. Na previsão original, inserir no 62 e o terceiro por causa disso. Quando a gente vê esse dispositivo... Conflita com o inciso 1, porque o parágrafo primeiro fala aplicável disposto no inciso 3º é artigo 62, ou seja, ele está dizendo que, como regra geral, o teletrabalho não há controle de frequência. E aí fala que se eu não oferecer os equipamentos, o período da jornada será computado como tempo à disposição? Eu não entendi. Eu acho que essa é uma situação, e eu vou dizer da MP 927, eu fiz um papo muito bom com o Renato Saraiva, Volha, a Rafaela Sionec nesse ponto, e o Calvê também participou em outro papo. A discussão aqui é que parece-me que essa previsão é uma previsão pensada assim no figurino para a situação, não para o teletrabalho em geral, mas para o teletrabalho na pandemia. Empregados que já tinham controle de horário e de repente vão para o teletrabalho e nesse ponto passam a ter também algum tipo de horário fixo, e aí a questão dos equipamentos vai dentro desse bolo, e aí se criou uma figura que é um Frankenstein, porque é um teletrabalhador com controle de horário. E isso, se a gente casa depois com a MP 927, com a MP 936, e a gente pensa na redução de salário,
E aí o que é que acontece? Faz-se a redução e a portaria que saiu esses dias, né, para o benefício emergencial admite a concessão do benefício para o teletrabalhador, ou seja, admite uma redução de salário do teletrabalhador, que em tese não teria redução de jornada, não teria jornada para reduzir, né? Então, nessa circunstância, nós criamos aí um Frankenstein, que eu vou lhe dizer é sarna para se coçar. Por quê? Porque isso depois que passar a pandemia, se não voltar exatamente para o status quo ante, vai dar confusão. Mas eu digo aí... E o parágrafo 5º, que diz o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada. Que jornada? Ele não tem controle de jornada. Isso. O tempo de uso de aplicativos não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, que se eu acessar o WhatsApp à noite antes de dormir, eu não vou dizer que isso é hora extra, mas o empregado acessava o WhatsApp da empresa em casa quando ele saía da empresa. E só porque ele acessava eventualmente, não era hora extra. Então, assim, aqui, assim, para mim, são erros técnicos. Esse inciso 2 e o parágrafo 5º são muito mal feitos. Eu vou ser benevolente. Na verdade, eu não vou dizer que são erros técnicos. São normas apressadas. Porque não tiveram tempo de maturar e aí foram lacunosas. Porque acabaram sendo mal feitas. Porque a questão não se pensou em toda a complexidade que tem isso. Eu posso dizer assim, texto sem contexto vira pretexto. Mas eu vou lhe dizer, qual era o sentido da norma? O sentido era, olha, a gente pode colocar em teletrabalho, nessas circunstâncias, mesmo sem uma concordância do empregado, a ideia da MP 927 é fazer de forma unilateral, mas olha só, empregados que já tinham controle de horário e que isso for possível nessas circunstâncias, porque eu vou estar com os equipamentos que eu posso fazer isso, nós vamos nos obrigar nesse ponto e admitir que, nesse caso, ele vai ter uma jornada de forma excepcional. Só que o problema é o precedente, Adriana. E a gente imaginar que esse direito da crise vire depois um direito permanente. E aí a gente vai ter uma confusão terrível sobre teletrabalho. A grande preocupação agora, que a gente já está discutindo na academia, estava até discutindo isso com o professor Freitas, lá da USP, é sobre o cenário trabalhista pós-Covid. Quais os impactos dessas decisões que estamos tomando agora no pós-Covid? Ou seja, esse cenário da crise, direito emergencial, por isso que eu fui, junto com a Comissão de Direito e Trabalho da OAB, contrária a fazer essa flexibilização nesse momento. Exatamente preocupada com o pós-Covid. É verdade. Porque realmente, assim, essa legislação, por exemplo, da MP, ela entra em choque com o que já foi regulamentado na reforma trabalhista do teletrabalho e já foi regulamentado de forma ruim. Por exemplo, eu que gosto do assunto do teletrabalho, fico decepcionada de ver que o teletrabalho, o trabalho à distância no Brasil, tem uma legislação com tantas atecnias. Quando você compara ao Código do Trabalho português e você olha a nossa legislação, você fala assim, meu Deus, E eu fico já me pensando, Pamplona, como eu vou explicar isso para os alunos em sala de aula? Como eu vou explicar reforma trabalhista e pós-Covid, e antes de Covid? Ou seja, como eu vou explicar para os meus alunos? Olha, na época da reforma trabalhista, fortalecimento do sindicato, negociado sobre legislado. Olha, na pandemia, sindicato é bandido. Quem negocia com o sindicato, não. Acordo direto entre empregado e empregador. Mas o que mudou? O que mudou? Não, é a força maior. É o direito da crise. Eu fiz uma live com o Lênin Streck sobre isso, e é o grande receio de quem leva o direito a sério, é justamente a ideia de uma perenização das medidas que seriam temporárias. E isso é algo que a gente realmente vai viver uma situação
ainda muito complicada. Adriana, deixa eu dizer uma coisa. Estamos com 50 minutos fazendo a live. O tempo passou que a gente nem sentiu. Que pena! Né? E eu estou aqui. Coisas mais pra gente mas eu estou encantado, porque eu adorei essa forma sua de suscitar por tópicos e a gente vai cada um dizendo a sua visão, né? Porque realmente mostra não somente o seu cuidado de pesquisadora, de professora e de alguém que tem um lugar de fala diferenciado sobre a questão do home office, mas atrás realmente reflexões bastante. Eu acho que eu estou gostando tanto, estou quase deixando a live ir até cair. Mas vamos fazer o seguinte: eu quero deixar publicamente aqui o meu registro. Eu vou liberar os comentários, porque eu sei que muita gente quer poder para dar um abraço, fazer um registro, fazer esse dado aqui, mas eu quero, nesse ponto, dizer também, na condição de ser o coordenador da pós online do Direito e Processo de Trabalho lá do SES, da minha imensa satisfação de fazer essa live. Estou realmente muito positivamente impressionado, né? Porque você conseguiu extrair questões realmente sensacionais. Receba aqui a meu registro sincero de admiração, né? De ter ficado realmente... Eu acho que o pessoal faz uma parte 2, né? E a gente pode depois, outro dia, marcar uma outra live ou uma continuidade sobre home office ou sobre esse tema, mas dentro dessa linha, realmente, eu estou muito satisfeito. Estou fazendo esse registro aqui porque eu quero lhe dar a palavra ainda para você continuar suscitando alguma coisa do que você quiser ou para se despedir, mas porque eu tenho sempre o receio de quando a gente começa a falar demais, a live cai. Então, eu quero, na verdade, registrar publicamente aí a minha admiração e lhe dar a palavra. Estou com medo de deixar os comentários ativados, eu deixei, mas a sua imagem já ficou um pouco tremida para mim. Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Eu te vejo, está super tranquilo para mim. Então fala aí. A palavra é sua, minha querida. Eu fiquei morrendo de vontade de fazer isso com você e me inteira. A gente pegar e assim, e trocando, e é legal que é trocar quem está no campo, que é o advogado, com a visão do juiz que está do lado de lá. E eu já fiquei pensando em fazer uma live com alguém do MPT também, para a gente pegar os três, sabe, falando sobre situações, visões, cada um dentro da sua área, que é bem bacana, né? A gente ter esse... Porque a gente está no laboratório, a gente recebe agora os clientes fazendo as consultas e recebe também os problemas. E vocês vão receber depois. Se tiver ação trabalhista, se o nosso trabalho não for bem feito, vai parar lá na Justiça do Trabalho. Então, esse momento eu acho muito importante a gente ter essa troca e esse aprendizado entre juiz, advogado, desembargadores e todos os operadores do direito, para a gente trocar as nossas experiências, porque realmente, assim, tem muitos dispositivos das duas MPs que são desafiadores, que foram feitos a pressas, com tecnias, que foram feitos de uma forma por pessoas talvez que não eram tão especializadas no tema, por exemplo, do trabalho à distância. E isso é uma pena, porque às vezes, ao invés de ajudar as empresas nesse momento, cria mais problemas. E nesse momento a gente acaba, para querer dar um pouco mais de segurança jurídica para o cliente, tentando buscar mesmo um acordo coletivo de trabalho, tentando recorrer à negociação coletiva, porque aí você consegue disciplinar melhor essa situação para a situação da sua empresa. Eu tenho uma empresa, um cliente que eu presto assessoria, que é da área de telemarketing. Então, eles fazem todo o serviço de telemarketing para banco, plano de saúde e tudo mais. E eles implementaram o home office para telemarketing. E a gente fez um acordo coletivo, onde uma parte do acordo coletivo a gente colocou algumas questões relacionadas ao home office, tentando implementar aí algumas questões. E foram debates bem interessantes que a gente teve. Foi a única experiência que eu consegui que deu certo, porque eles são da área de telemarketing. Agora, a maioria dos outros clientes a gente fez via aditivo ao contrato de trabalho. E cada empresa está fazendo de um jeito. Tem empresa que quer pagar despesa, tem empresa que não quer pagar despesa. Um dos maiores problemas, Pamplona, está sendo a questão do controle. Eu tenho um cliente que no primeiro mês os empregados já mandaram fichinha de controle de horário pedindo hora extra. Empregado que trabalhava dentro da empresa e não tinha hora extra e foi para o home office e já mandou, olha, eu estou trabalhando mais home office.
A empresa falou, como é que eu posso saber se você está trabalhando mais home office? Eu não estou te controlando, eu não sei que horas você começa, que horas você termina. Como é que eu sei que você trabalhou 9 horas no home office? Né? Então, e ainda mais com o MP dizendo que aplica o 62, inciso 3º, ou seja, eu não teria nem que ter este controle. Só que o empregado está dizendo, eu estou trabalhando mais, você não confia em mim? Eu controlo o horário que eu estou começando, o tempo que eu fico trabalhando. E eu estou trabalhando muito mais do que eu estava trabalhando aí na empresa. E eu acho justo a empresa pagar as horas extras nesse momento em que a empresa já não está pagando despesa de custo, de luz, de água, de internet, disso, e ainda não vai pagar as minhas horas extras. Então, começa a ter um certo conflito. E eu tive um caso também muito interessante de uma trabalhadora que mandou um e-mail para o RH falando que ela não quer trabalhar home office e juntou um atestado médico de um médico psiquiatra dizendo que ela tinha questões de transtornos mentais e ela não estava se adaptando ao home office para ou deixar lá afastada ou a empresa dar outra alternativa para ela trabalhar. E a empresa perguntou, o que eu vou fazer se só pode trabalhar de casa? Como que ela não pode trabalhar home office? O que eu faço? E o psiquiatra no atestado estava dizendo que ela tinha um transtorno mental, acho que era síndrome do pânico, e trabalhando no home office estava piorando o estado dela, o tratamento, mesmo com a medicação. E a gente começou a discutir, mas será que é o home office ou será que a pandemia é o confinamento? O que de fato está causando essa piora no estado de saúde mental dessa empregada? É o home office? Adriana, eu acho que, sinceramente, eu vou deixar aqui publicamente o convite. Eu acho que a gente pode fazer um Home Office 2, a missão, ou Home Office 2, o retorno. Eu vou lhe mandar minha agenda pelo WhatsApp. Você escolhe o dia, o horário, e a gente faz uma segunda aula. Porque o papo está muito bom. Essa sua forma de organizar por tópicos é perfeita para a gente trazer a experiência de cada um. Então, já está assumido o compromisso público de fazermos mais um encontro no dia e hora que você puder. Querida, então, pede já estou com medo da gente cair. Aí, ó. Pamplona, peço o pessoal que está assistindo aí anotar meu e-mail e mandar as perguntas por e-mail, que aí eu separo o tema e a gente faz uma prática. Não, mais do que isso, ó, gente. Ajude-nos, inclusive, a preparar a pauta do nosso próximo encontro. Ó, eu quero que todo mundo siga a professora Adriana no Instagram, Dri Calvo, D-R-I Calvo, Calvo de careca. Dri Calvo, siga no Instagram, me siga R Pamplona Filho também no Instagram. Mande inbox para ela, perguntas que vocês gostariam que a gente debatesse. Ela vai preparar a pauta toda com os outros pontos que a gente iria aqui e vai ser uma oportunidade maravilhosa da gente fazer o Império Contra-Ataca. Eu vi Guilherme Ludwig falando aqui. Vai ser o Império Contra-Ataca, aqui o segundo filme. Quem sabe não vira uma trilogia logo e a gente exaure os temas de teletrabalho. Né? Para mim, é um prazer bater esse papo contigo. E aí, vou mandar a agenda. O pessoal que já está perguntando que dia será. Ainda não sei que dia será. Vou mandar a agenda para ela. Ela escolhe de hora, a gente marca. Mas peço mais uma vez ao pessoal, siga a professora no Instagram, Dri Calvo, me siga R Pamplona Filho, siga a professora no YouTube, Adriana Calvo no YouTube, e me siga canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. A gente tem que falar várias coisas sobre desconexão, Lauro de Campos, aí o TRT de São Paulo também sugerindo, todo mundo mandando a mensagem, ela organiza e eu já marco o dia. E Pamplona, a gente pode mandar para eles também, para eles lerem alguns artigos. Eu separei um relatório da OIT sobre trabalho à distância, muito bacana, que fala do trabalho à distância em diversos países. E se a gente conseguisse colocar lá um link em algum lugar, ou no seu Instagram, para as pessoas não me comprometo, eu disponibilizo o pessoal, eu boto no canal lá no YouTube, também dá para colocar o material todo, ou no Instagram. Eu libero esse material. A gente tem o Combinado, caso, minha amiga? a gente tem um caso muito legal do Yahoo, que o Yahoo tentou teletrabalho, depois a presidente do Yahoo baniu o teletrabalho, dizendo que não funcionou dentro da empresa.
E esse é um caso legal também para a gente discutir aqui, os prós e os contras do teletrabalho. Imagina, o Yahoo, em 2014, baniu, proibido o teletrabalho, mandou todo mundo voltar para quem? O Yahoo! Yahoo! E sob o argumento de Yahoo! que o trabalho era muito mais produtivo dentro da empresa, porque as pessoas tomam um cafezinho, se encontram, se relacionam, e aí é que saem as grandes ideias. Quando as pessoas ficam muito no home office, elas se isolam demais e muitas vezes a criatividade acaba caindo. São questões bem interessantes, assim. São questões sensacionais. Ó, eu vou aguardar você escolher o dia, vou fazer uma arte do Império Contra-Ataca, hoje Indiana Jones, o Tempo da Perdição, alguma